Então, bom dia, Nitec, tudo certo com vocês? Isso daqui é basicamente um vídeo explicando tudo que tem lá no Notion sobre a parte do front-end específico. E, assim, sendo bem sincero com vocês, não muda tanto essa parte do front-end do que tinha, mas tem muita coisa que eu adicionei, mesmo assim, principalmente na parte de explicações, e é meio que essencial vocês saberem. Eu vou até pedir para vocês, se vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês terem certeza que o TypeScript de vocês, no caso, JavaScript, HTML, até CSS. CSS mais pra parte do. Quando a gente for ver Tailwind aqui. Mas que o TypeScript e o HTML de vocês, nessas partes, esteja bem em dia. Que a gente vai entender uma grande parte do React, o React básico, aí os hooks, que são meio que uma parte do React mais avançada. O hooks parte um não, que é use state, use effect. Mas esse parte 2 e o next, realmente é necessário que vocês entendam o TypeScript bem. E o objetivo desses vídeos, no caso, é fazer um super rushdown por tudo isso, para vocês entenderem meio que de um modo geral, bem melhor, tanto como a gente faz o React e o Next no front, ah, assim como é o uso do monorepo. Então vamos lá, React. Basicamente, o React é uma biblioteca, é uma ferramenta para você construir a user interface, é o que a gente chama de UI, que é User Experience, é o UX, a UI do seu aplicativo. Então você vai basicamente escrever seu código, no caso a gente usa TypeScript, mas também se poderia JavaScript. Você vai escrever seu código e um, entre aspas, HTML, que, assim, sendo bem genérico, vai funcionar mais ou menos como uma tag de HTML depois, que vai rodar o próprio script, JavaScript, depois com Tailwind e o próprio CSS já direto. E assim, uma coisa interessante, antes de a gente ver essa parte geral de como são os componentes, é o DOM virtual do React. Basicamente, o React cria o próprio DOM dele, o chamado DOM virtual, que é uma cópia em memória do DOM real. E ele vai basicamente ver toda a atualização dos estados que a gente vai ver depois, ou dos outros componentes que vão ser renderizados. Vai comparar com a outra cópia que ele tinha do DOM real, o do DOM virtual anterior, e vai aplicar só essas mudanças no DOM real. Por quê? Porque o DOM real, ele, ele é muito custoso computacionalmente para você. Então, tanto para você como para as outras partes da aplicação, e fazer todas as mudanças no DOM real, renderizar tudo dele, é muito problemático. A outra parte são os estados, o state do React, que basicamente eles são variáveis, só que eles afetam o componente. Como? É, quando vocês daqui a pouco vão ver em use state, mas eles guardam um valor inicial. Então vamos supor, um estado tem um valor inicial, e sempre que esse valor muda, que ele atualiza, a gente chama no React, o React vai comparar, lembra no DOM virtual, vai perceber que ele mudou e vai renderizar o componente de novo. E aí, quando ele renderizar, ele vai mostrar na tela. E aí tá falando, usar variáveis comuns no lugar de estados é um erro porque o React não tem como saber o que o valor mudou. Sim, de fato. Ele não aparece no DOM virtual, tem uma série de erros. Aqui é um uso do useState. Só para vocês verem, a gente vê o que é um componente, qual que é a estrutura geral de um componente no React com TypeScript, no caso até Next. Então tem importação, então você vai primeiro importar algo de algum lugar. Aí você vai fazer uma definição de tipos. No caso, eu já comecei, a gente já começou direto, mas seria tipo interface, user, e aí teria o que que cada um das partes do user. Aí o componente em si, esse que vocês estão vendo, é, function, status e usuário. Nossa, coisa.
Pera aí, perdão. State of user ou o status do usuário? Tanto faz. Bom, tem essa parte realmente que é o componente. Isso vai ser o componente, tanto que ele retorna. Ele tem o JavaScript e o retorno do tipo HTML. E isso é o que a gente chama, eu até pulei, vamos voltar. É o que a gente chama de extensão .tsx, que é basicamente TypeScript mais HTML. Ele vai retornar as duas coisas. E depois da definição da função, isso seria a mesma coisa. Até colocar basicamente a mesma coisa que fazer, tipo, const func igual. Nossa, perdão que o troço completava para mim. Basicamente é a mesma coisa que fazer isso. Não sei se vocês lembram da definição de arrow function, mas tá aí. E aqui tem até outro componente que seria o que a gente ia chamar de eh, a exportação nomeada. Na exportação, você tem dois tipos de exportação. Tem a exportação que a gente vai ver daqui a pouco, exportação nomeada e exportação default, padrão. Então, só recapitulando a parte de importações. É, ela segue o padrão de tipo, tem a importação nomeada, que você vai usar essas chaves, e a importação default, que só o nome mesmo. E se você não tiver e não tiver com o path certo, inclusive a gente vai ver como escreve o path depois, se você não tiver nem com o nome você pode mudar, inclusive, é uma coisa interessante. Mas o path tem que ser o mesmo e tem que estar escrito corretamente. Exportação, sabe, é uma coisa básica, tipo, se tiver export function sem um troço, é a exportação nomeada que você vai ter que importar desse jeito. Se tiver export default depois é exportação default. Paths realmente tem o paths relativos e o paths absolutos, o que a gente chama de alias no tsconfig. Inclusive, depois a gente vai ver o tsconfig, mas bem mais pra frente, na parte de next, se não me engano. Mas paths é o nome que você vai fazer pro seu para importar. Eu vou até dar assim, esse ponto barra é o mesmo diretório, tipo vamos pegar um exemplo. Ah, isso. Tipo, em page, eu importo o cadastro form com esse ponto barra, porque o cadastro form tá aqui. Mas, se o cadastro form tivesse, sei lá, no back-end, eu usaria esse ponto barra, que é o diretório pai. Então, é como se você estivesse voltando. Vamos lá. Então, ponto barra, voltei um, foi para alf. Outro ponto barra, voltei um, foi para front-end. Aí ponto barra, voltei um, foi para app. Aí de app eu vou entrar app backend, foi para backend. Backend API, foi para API, API auth, foi para auth e aí eu importo o root. Eu não sei porque você importaria root, front-end, mas tudo bem. E os alias, quando você for no tsconfig, você vai configurar como é as coisas de verdade. Não é assim, acho que assim a gente fazia antes. Agora tá diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Tsconfig.johnson. Acabei de falar Johnson. Vai estar assim. Eu tô onde? Tô no Wfare? Agora está assim. Eu não sei por quê. Eu acho que eu já atualizei. Antes não estava atualizado. E depois disso você pode importar. Vou até. Ah, não, peraí, isso tá. Tudo bem. Não, tudo bem. E aí, boas práticas. Não usa essa desgraça de ponto barra, ponto barra em excesso. Vai lá e cria um troço melhor para você usar. Você também manter uma hierarquia clara. Tipo, essas coisas são práticas meio óbvias, mas é tão óbvias que você precisa escutar.
E essa coisa é, tipo, se você se preocupar com as letras maiúsculas e minúsculas, é, porque eu não sei porque eles são diferentes. Eu uso o Windows para fazer as coisas, gente. Foi mal. Vocês usam macOS ou Linux, vejam aí se tem algo de diferente do que eu falei, para não dar erro. E aí, bom, componentes. Eu sempre gosto de falar dessa parte de blocos de código, tipo, funções são blocos de código, objetos são blocos de código, componentes também são blocos de código que recebem props. Tipo, se a gente pensar numa função, o props são tá meio que a variável que ele recebe e eles retornam funções type, TXT. Então, eles não retornam nenhuma função, né? Eles retornam a execução de uma função, de funções TypeScript, não TSX, porque tem o código JavaScript, no caso é TypeScript. Cara, a diferença de TypeScript e JavaScript é realmente só para o TypeScript pegar erro de tipo. Depois ele vai virar JavaScript. Eu não sei se vocês já viram isso. E é basicamente uma tag HTML. Depois você vai usar e vai usar ele como components. E tipo, eu vou até colocar propriedade equals alguma coisa. Deixa eu só colocar aqui. Ah, é. Uma coisa interessante é que quando você vai fazer comentário aqui dentro, é um comentário diferenciado, código. É interessante, né? Que aqui o comentário é com barra barra e aqui é com essa desgraça. É um saco de escrever. Então, para isso que serve as coisas que completam aqui. Por favor, não usem. Não, não, peraí. Não usem chat. Usa chat só para tirar dúvida. Não use ele aqui, não. A menos que você esteja, tipo, fazendo no último instante aí não tem como, né? É melhor fazer do que não fazer. E aí cara, tem aquelas coisas do Solid, tipo, uma responsabilidade para cada componente. Depois de vocês vêm pesquisar Solid, SOLID, é interessante. Não é tão útil quanto, quanto o pessoal vai ser, mas é interessante. Essa parte de uma responsabilidade por componente é meio essencial para você não fazer aquele que chamam de spaghetti code. Também Pascal Case, usar nomes de fato, tipo componente que faz tal coisa, componente que faz coisa. Componentes pequenos, organização, tipo, ele tá no. Aqui, vamos lá. Ele tá no component, se ele for muito global, ou no hook, se ele for um hooks, tipo layout para fora, o not found, o global CSS. Agora, se for um componente tipo do cadastro, o cadastro form está em cadastro, sabe? O cadastro form está em cadastro. Outra coisa interessante é esse parênteses que ele não aparece na rota, mas a gente vai ver depois. Não se preocupem com isso. E a separação de estado? Por favor, gente, separação de estado é muito importante para não ficarem, os componentes não ficarem usando o mesmo estado, as mesmas variáveis. E estado na programação em geral tem até outros sentidos mais profundos que no React, mas é basicamente para eles não ficarem mexendo na mesma coisa e dar problema. Então a gente vai ter um exemplo ruim que, que é tipo, não escrevam 100 linhas de código, sabe, de código mesmo, de JavaScript, cara, não faz sentido. Até muita coisa aqui, tudo bem, permitido, permitido, principalmente se tiver sem tempo. Mas, sabe, a gente focar em código sucinto. O que seria isso? Seria tipo, tem o seu use state, seus use effects, use mesmo, assim, se precisar, o use context para pegar de algum lugar.
E aí é isso, assim. Dando mais enfoque para props, basicamente é isso, né? Não tem muito o que receber. São os dados que ele recebe de fora com os parâmetros de uma função. Então você sabe que nem o HTML tem as propriedades? É literalmente isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre destructuring e spread, mas, sabe, não tem muito o que falar. É, tipo, ele vai receber esse objeto com as coisas e ele nunca vai modificar suas próprias props. E a ideia geral é que o mesmo componente que receba. Não, o mesmo. Tem um componente X. Se ele recebe um objeto Y de props, ele vai retornar Z. Tipo, se o mesmo X receber o mesmo Y, ele sempre vai retornar Z. É tipo uma função mesmo, assim. Tipo, não é uma função, mas funciona muito parecido com. Tipo, o mesmo X não pode retornar Ys diferentes. Senão o seu tipo, mundo acaba. Não tem sentido mais coisa nenhuma. É, deve ter uma matemática fodida aí, mas sabe, aí não é função, nem vai ser componentes também. Então, também tem valores padrão, se é tipo, você precisa do props para o seu componente funcionar. Ele sabe, sem props daquele tipo não faz sentido, então você coloca um valor padrão e pronto. Então, agora ele vai funcionar. Então, a gente vai ver texto, clique aqui é o padrão. E aí sempre vai ter um botão com o clique aqui. Sabe, se você não tivesse, seria só o background. Ele tem background color? Não tem, né? É bom, aqui não dá pra ver porque não tem Tailwind. É, talvez no Globo CSS. Uma coisa interessante é que Ctrl X, eita, Ctrl X apaga tudo. É, se vocês quiserem apagar tudo é Ctrl X. Eu achava que apagava linha. Porque no VS Code apaga linha, ó. Vocês foram ver, Ctrl X apaga linha. Isso é só, tipo, nada a ver. Um pouco desfocado. Tô tentando passar tudo pra vocês, principalmente porque eu tenho que estudar muito pra prova de quarta. Então estou realmente na esperança do rushdown. É, aí falta destructuring e spread de props. Calma lá que falta pouca coisa, gente. É, basicamente, ele faz o método do objeto que você recebe. Então ele te permite pegar um props, vamos supor, o props é esse objeto. Aí você vai separar ele nas partes e vai poder usar só a parte mesmo. Tipo, você recebe um objeto. Tipo, vamos supor. No código vai ser comum até ser. Tipo, você vai fazer a função como props, mas quando você usar, você vai usar, tipo, eh, nome, e-mail, idade, você vai colocar user. Tipo, user X. E aí, nesse dentro, ele vai mostrar que tem um destructuring e aí você vai poder usar o nome do user. Em vez de, tipo, user.nome. E de forma mais comum deixar isso claro. Assim, eu questiono se é mais comum, mas também acontece bastante e é até melhor. Pra você não ficar usando props.nome. Nem sei se isso dá. Eu, tipo, não sei se isso é permitido. Mas seria o comum que você esperaria com um objeto, né? Esse é o padrão de métodos de objeto. E aí, spread. É, basicamente, você só falar o resto, todas as que restam estão aí, ó. Faça isso. Porque, vamos supor, tipo, input recebe uma série de propriedades diretamente do HTML, se vocês lembrarem. Então, tipo, placeholder, value, onChange. Não sei se onChange é do HTML, mas definitivamente do React. É, ele recebe uma série de propriedades que precisam existir aí, ou não. O que seria interessante existir, você pode colocar desse jeito. Você meio que espalha e escreve de uma maneira mais sucinta.
Então, acho que ele até coloca placeholder. Nossa, eu usei placeholder sem ter visto isso. Vocês devem estar achando que estou mentindo, mas não. Ah, tava aqui. Desgraça, eu devia ter visto até o fim. Bom, tem essa coisa de tornar mais genérico. Se eu até tirar isso daqui, que se é tipo, seu objetivo final é deixar todos os componentes mais genéricos e reutilizáveis possíveis. Nem tanto, porque a gente não é matemático, mas o mais genérico e utilizável possível, realmente. Ah, peraí, perdão.